O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Samuel, seu diácono, querido povo de Deus, hoje a liturgia da palavra que acabamos de escutar é um convite para mergulharmos no sentido da vida de oração. Jesus estava rezando e a atitude de Jesus despertou nos seus seguidores um desejo: Senhor, ensina-nos a rezar. É o próprio Jesus quem nos ensina a viver essa experiência de proximidade para com Deus, que nós chamamos de oração. Papa Francisco está fazendo nesse momento uma catequese sobre o discernimento. E na catequese da semana passada, ele falou justamente sobre a vida de oração. E ele disse que nós nos dirigimos a Deus com simplicidade e familiaridade. E aqui a gente começa a desvendar essa grande experiência de intimidade que o Senhor nos concedeu viver, que nós chamamos de oração. A oração, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, é um trato de amizade com Deus, uma conversa entre amigos. Ou Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que a oração é como um simples olhar lançado ao alto, ao céu. Um simples olhar. É simples. É algo que brota do coração da pessoa e vai ao encontro do coração de Deus. É algo que retrata a minha vida, o momento que eu estou vivendo. Por isso, quando nós nos colocamos em atitude de oração, nós nos colocamos em uma atitude de conversa com um amigo. E com um amigo verdadeiro, eu posso falar da minha vida, eu posso falar dos meus medos, eu posso falar das minhas inquietações, eu posso pedir ajuda, porque eu sei que é meu amigo e pelo menos vai estar do meu lado. Assim nós devemos nos aproximar de Deus. Nós temos uma grande riqueza na igreja, que são as devoções. As devoções são de extrema importância. É um dos lugares do encontro com Cristo, segundo o documento de Aparecida. A vida de piedade, a vida das devoções. Nós rezamos o terço, nós fazemos as novenas, nós rezamos as ladainhas,
entre tantas outras expressões de devoção que nós temos como esse grande tesouro da nossa igreja. E as devoções, volto a dizer, são importantes. Nos aproximam de Deus porque são lugar de encontro com Cristo. Mas a oração é um diálogo entre amigos. Por isso, para a oração, eu não preciso de texto decorado. Eu preciso de abertura de coração. O Papa vai dizer que a oração verdadeira é familiaridade e confidência com Deus. Ou seja, eu me sentir família de Deus e ter a coragem de confidenciar a Ele a minha vida. É uma conversa. Eu quero muito ser amigo do Padre Samuel, mas eu encontro o Padre Samuel uma vez a cada 5 anos e nós conversamos coisa de 2 minutos. Eu nunca vou conseguir ser amigo dele, porque não existe relacionamento. Para eu ficar amigo dele, eu preciso encontrá-lo com frequência, ter tempo para conversar com ele. Não é assim que a gente cresce em amizade? As amizades que nós cultivamos entre nós? Assim deve ser com Deus. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero ter Deus como meu amigo, mas eu não disponho de tempo para conversar com Deus. Aí eu não consigo crescer na amizade com Deus. Eu não consigo aprofundar a minha vida de oração. A vida de oração exige de nós tempo para Deus. E para fazer o quê, padre? Para conversar. Você pode se ajoelhar diante do sacrário, ou se você tem um oratório na sua casa, ou no ambiente que você puder rezar, e começar a conversar com Deus. Senhor, hoje eu estou aqui para te agradecer pelo dom da vida. Hoje eu estou feliz porque eu consegui conquistar tal coisa que há muito tempo eu queria. Ou então, hoje eu estou angustiado porque eu não consigo ver uma luz para esse problema que eu estou enfrentando. Uma conversa. E ali você vai conversando, vai abrindo o seu coração e vai expondo a sua vida para Deus. E aí você pode pedir o auxílio da palavra de Deus para iluminar essa conversa. Muito bom, por exemplo, pegar o evangelho de cada dia. A igreja já dividiu para nós, para facilitar a nossa vida, né? Pega o evangelho daquele dia, lê, tenta entender o que o texto está dizendo, tenta entender o que o texto está dizendo para você. Hoje nós escutamos o evangelho do Pai Nosso, e a gente tem a tentação de escutar o evangelho virando a chave, porque a gente já sabe a oração do Pai Nosso de cor, aí a gente nem escuta o que está sendo proclamado. A gente só escuta, Pai Nosso, já sei, e desliga. Palavra da salvação, desliga a chave. Mas é Jesus falando. E no texto de hoje ele quer falar para você, para mim, para cada um de nós. Ele quer falar algo. De repente, é o santificado seja o teu nome para você. Hoje eu estou aqui para reconhecer que Deus é santo. Hoje eu vim aqui apaixonado por Deus e quero reconhecer a santidade de Deus. Ou de repente, para você, Jesus está te dizendo, não caia em tentação. Percebe? A palavra é única, mas ela toca o coração de forma particular, individual, porque Deus nos trata como pessoa individual. E assim nós vamos crescendo nessa experiência de intimidade com o Senhor. Jesus dá um exemplo, e Jesus não ensina os discípulos uma oração decorada. O Pai Nosso é um programa, é um itinerário de diálogo com Deus. Posso aprender a dialogar com Deus com o Pai Nosso. Primeiro, Pai. Entender que Deus é Pai. Deus não é carrasco, Deus não é olheiro, Deus não é vigia, Deus é Pai. E um Pai perfeito. Meu pai pode ter zilhões de defeitos na vida, mas Deus, que é meu Pai,
não tem defeito nenhum. Então, assim, o que eu imagino de ideal de paternidade, eu encontro em Deus. Ele é meu pai. Mas ele também é um pai de todos nós. Eu não estou acima de ninguém no meu relacionamento com Deus. Porque assim como ele me ama como filho, ele ama cada outra pessoa como filho. Ele é um pai de todos nós. E aí eu vou reconhecendo quem é Deus. A oração completa do Pai Nosso, que não é o texto que nós escutamos hoje, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. A pessoa de Deus, o nome, né? O nome representa a pessoa. A pessoa de Deus é santo. Deus é santo por excelência. E eu preciso reconhecer a santidade de Deus. Preciso reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Eu sou a criatura que necessito dele. Então, o Pai Nosso nos coloca nesse movimento inicial de reconhecer quem Deus é. Deus é meu Pai, mas Ele é Pai de todos nós e Ele é santo por excelência. Depois, no texto que nós escutamos hoje, então, vem um pedido. Venha o teu reino. É um pedido que nós também devemos fazer nos nossos diálogos com Deus. Que o teu reino se concretize entre nós, que o teu reino se concretize na minha vida. Eu não posso ficar imaginando que o reino de Deus só vai acontecer quando tal coisa na vida da sociedade mudar. Não, o reino precisa acontecer primeiro em mim. Venha o teu reino em mim, Senhor. Eu sei os valores do reino. Eu sei o que Jesus falou sobre o reino de Deus. Eu vivo. Porque se eu não estou vivendo, eu preciso começar a pedir a Deus que me ajude. Senhor, essa dimensão do reino eu não consigo viver ainda. Me ajuda. E aqui tem pano para manga para conversar com Deus. Depois, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Os nossos pedidos, as nossas necessidades. Não faz mal nenhum nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades. Ele já sabe. Mas é tão bom escutar. Por exemplo, alguém ama você. Alguém ama você. E se alguém ama você, você sabe que essa pessoa lhe ama. A pessoa nem precisa dizer que lhe ama e você sabe que a pessoa lhe ama. Mas não é bom escutar eu te amo? Entendeu? Deus sabe do que nós precisamos. Mas é bom escutar de mim o que eu preciso. Por isso eu falo, Senhor, hoje eu quero te pedir isso. Hoje eu estou aqui na tua presença, hoje eu estou aqui de joelhos, me colocando diante de ti porque eu preciso disso. Nós devemos apresentar as nossas necessidades a Deus. Perdoa-nos os nossos pecados. Se não fosse a misericórdia de Deus, não, o que seria de nós? Papa Francisco já disse também uma vez, né? Deus não nos cansa de perdoar. Somos nós que cansamos de pedir perdão. Né? Deus não se cansa de nos perdoar. Ele está sempre com o coração aberto para nos perdoar. Por isso, nas minhas fraquezas, nas minhas quedas, eu me aproximo de Deus e digo, Senhor, perdão. Eu pisei na bola. Eu não deveria ter feito tal coisa. Eu estou arrependido. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Percebe o quanto eu posso conversar com Deus por causa do meu pecado? Só que pedir perdão a Deus causa uma consequência em mim. Perdoar os meus irmãos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. É condição. Eu gosto sempre de dizer isso. Para nós, cristãos, perdoar não é uma escolha. Ela eu quero perdoar. Ela eu não quero perdoar. Não. Para nós não é uma escolha. Para nós é um caminho de salvação.
Por isso, eu devo sempre perdoar. Mas, padre, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Pois é. Mas essa pessoa também é marcada pelo pecado, pela fragilidade. Essa pessoa também tem a oportunidade de crescer, de amadurecer. E outra coisa, quanta coisa a gente faz de ruim com Deus também, né? Quantas vezes a gente trai Deus, abandona Deus, esquece de Deus, coloca pessoas e coisas no lugar de Deus. Então, a gente vai se colocando no nosso lugarzinho também. Eu não sou melhor que ninguém. Se Deus me perdoa, eu posso perdoar também. E o último pedido, não nos deixes cair em tentação. Sabemos que o desejo do demônio é nos tirar do caminho de Deus. Então, existe a tentação, ou seja, essa sedução para que eu escolha um caminho que não seja o caminho de vida que Deus deixou para mim. Então eu peço que Deus me ajude, e Ele nos ajuda. Nós temos o nosso anjo da guarda. A gente só reza quando é criança, né? Depois que a gente fica adulto, parece que o anjo da guarda se aposenta. Não, nosso anjo da guarda nos é dado por Deus do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre e vai para o céu. Ele nos acompanha. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles estão ao nosso serviço. Deus nos ajuda com os anjos? Sim. Deus nos ajuda com os anjos. São Miguel o arcanjo, que nos defende nos combates da vida. A palavra de Deus, que me diz o que eu devo, o que eu não devo fazer. Então, eu peço para que Deus não me deixe cair em tentação, mas não assim esperando que Ele jogue um pó mágico na minha cabeça, né? Mas entendendo esse caminho da tentação e como eu posso fazer para me desviar desse caminho. Assim, nós vamos vivendo esse itinerário de fé que o Pai Nosso nos apresenta. É muito importante a gente ter a vida de oração, é muito importante a gente cultivar a vida de oração. O Papa Francisco, na sua catequese semana passada, disse que quando nós nos encontramos com o Senhor na oração, nós ficamos alegres. Nós queremos ser felizes, nós queremos ter momentos, né, de alegria na nossa vida, e o Papa nos diz que quando nós nos colocamos em atitude de oração, nós ficamos alegres. Por quê? Por que nós ficamos alegres? Porque nós sabemos que em Deus nós confiamos. Em Deus está o nosso refúgio. Porque nós sabemos que abrir o coração com Ele, de certa forma, traz paz. Porque eu sei que Ele vai me atender, mesmo que demore. Esses dias a palavra falava, né? Mesmo que demore, não vai tardar. Deus não se esquece de nós. Então, a oração, ela gera essa alegria no coração também. Por isso, nós devemos ser um povo de oração. A oração é para todos nós. A oração não é para os padres, a oração não é para as freiras, a oração não é para as senhorinhas piedosas, a oração é para todo cristão. E à medida que nós vamos amadurecendo em idade e em fé, a nossa oração também vai amadurecendo. Mas nós devemos rezar sempre. A liturgia nos coloca um exemplo de Paulo. Paulo, o grande evangelizador, aquele que recebeu essa missão de anunciar a boa nova para os pagãos, como ele mesmo nos disse no texto de hoje, ele que foi chancelado pelos apóstolos, pelas colunas da igreja, para cumprir a missão que ele fez, e nós devemos ao Paulo estarmos aqui hoje nessa igreja. Foi a evangelização de Paulo aos pagãos que fez com que a fé chegasse até nós. Nós não somos, pelo menos na nossa maioria de brasileiros, nós não somos descendentes do judaísmo. Nós somos descendentes do paganismo. E é graças à evangelização de Paulo que o evangelho chegou até nós. Mas para que Paulo cumprisse a sua missão, ele precisava de vida de oração. Se ele não tivesse uma vida de oração profunda, se ele não buscasse a Deus como seu refúgio, se ele não abrisse o seu coração para dialogar com Deus, ele não teria forças
para cumprir a sua missão. E ele gastou a vida. Andou o mundo afora, sofreu naufrágio, foi perseguido, foi apedrejado, foi açoitado, foi preso, passou fome, passou frio. Tá, tudo isso é dito por ele, viu? Tudo isso é dito por ele. E ele perseverou. Combati o bom combate, guardei a fé. Diante das piores situações da vida que Paulo podia enfrentar, guardei a fé. Guardei a fé. Então, um homem de vida de oração é um exemplo para nós, entre tantos outros. Não podemos deixar de falar de Maria, que também é um exemplo para nós no tocante a essa intimidade com o Senhor. Uma das frases que mais me marca na devoção mariana é o Fiat. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Essa atitude de entrega, de reconhecimento da grandeza de Deus, diante da minha pequenez. Eis aqui, Senhor, teu servo. Não sou muita coisa, não. Eu sou um teu servo. Mas na minha pequenez, eu quero fazer a tua vontade. Essa abertura para fazer a vontade de Deus, que Maria nos ensina como grande doutora, daquela que deixou de lado os seus sonhos particulares, como toda mulher do seu tempo, de casar, de ter uma família numerosa, porque quanto mais filhos, mais significava as bênçãos de Deus, né? A abundância de bênçãos. Então, como toda mulher do seu tempo, ela queria casar, ter uma família numerosa, cuidar dos seus filhos, do seu marido, e de repente ela abre mão dos seus sonhos para deixar com que o sonho de Deus acontecesse através dela, né? Quantos de nós teríamos essa coragem de abrir mão dos nossos sonhos particulares para que os sonhos de Deus acontecessem em nós? Então, Maria é para nós uma escola de como se colocar à disposição, de disponibilidade para que a graça de Deus e a vontade de Deus possa acontecer em nossas vidas. Assim, meus irmãos, que a liturgia da palavra que nós escutamos hoje nessa Santa Missa aqueça o nosso coração e nos dê esse grande desejo de termos uma vida profunda de intimidade, de oração, de diálogo com Deus, e é exemplo dos grandes santos. Possamos buscar, dia após dia, crescendo em intimidade com o Senhor, fazendo a sua vontade. Que Deus nos ajude e que assim seja. Amém.